Nessa noite, e se eu perguntasse para cada um aqui, todos nós tivemos às vezes dias tristes, dias que a gente fica triste, acontece uma situação, alguém fala conosco, ou até mesmo a gente passa, alguém fala alguma palavra que nos fere, passamos às vezes por situações que nos deixam tristes, às vezes ficamos tristes, mas a pergunta de hoje é, o que a gente pode fazer quando ficamos tristes? O que a gente pode fazer quando a gente ficar tristes? Porque durante 366 dias vai ter uma situação passageira, mas ficaremos tristes com pessoas, com situação, talvez triste com o Brasil, com governantes, triste para cá, triste para lá. Mas hoje eu creio que Deus quer nos dar passos para a gente viver a tristeza, para a gente vencer as tristezas da vida. Deus hoje quer dar passos para a gente, segundo a palavra de Deus, para a gente vencer as tristezas. Tenho certeza que pessoas entraram hoje aqui um pouco tristes, vão sair alegres em nome de Jesus. Talvez hoje você chegou, pastor, eu estou bem, mas quando você passar por algum momento de tristeza, você vai lembrar dessa palavra. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia agora em Salmos, capítulo de número 42. Salmo capítulo de número 42, porque a palavra de Deus aqui vai nos dar passos para a gente vencer toda a tristeza em nome de Jesus. Salmos capítulo de número 42. Depois dessa palavra eu quero orar pela sua vida, porque nós vivemos uma vida alegre. Em Jesus é alegria, tudo em Jesus é alegria. Salmos capítulo de número 42, quem encontrou, diga, achei, pastor. Depois que eu ler alguns versículos aqui, você vai deixar sua Bíblia aberta em Salmo 42, porque a gente vai ler todo esse salmo hoje ainda. Diz assim, como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, aonde está o teu Deus? Quando lembro dessas coisas, choro angustiado, pois costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça, entre a multidão que festejava. Diga amém. Para a gente entender os passos, para a gente vencer as tristezas hoje, um primeiro passo que a gente precisa entender é o porquê estamos tristes. A gente precisa entender a causa e o motivo, o porquê estamos tristes. E a gente vai ficar muito baseado nesse Salmo 42, porque esse salmista aqui, que era um dos cantores do tempo bíblico, era um daqueles que cantavam no templo que Davi construiu para Deus, ele sabia o motivo da tristeza dele. Eu quero falar o motivo da tristeza dele. O motivo da tristeza desse salmista aqui, que não era Davi, é porque ele estava longe da sua terra. Aqui esse Salmo 42, o contexto é de um homem que foi tirado, não porque queria, foi arrancado da sua terra para uma outra terra, com outros costumes, e o pior, sem o templo. Ele não tinha um templo para adorar a Deus. E o Antigo Testamento, a presença de Deus estava no templo. No Antigo Testamento, só no templo tinha o altar, só no templo podia cantar. Então, esse salmista aqui agora está onde? Está longe da presença de Deus, está em outra terra, com outros costumes, não pode pegar um avião e voltar para Jerusalém. E é nesse contexto que todos os babilônicos olham para ele e falam assim, ó, aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? E a partir disso ele começa a chorar, ficar angustiado. Esse salmista aqui, ele sabia o porquê estava triste. O primeiro passo para a gente vencer a tristeza é saber o porquê nós estamos tristes hoje. Se você hoje está aqui e fala assim, pastor, eu estou triste, eu cheguei aqui, eu estou triste. Hoje Deus quer revelar ao seu coração o motivo por que você está triste. Enquanto você não sabe o porquê está triste. Ah, eu estou triste por causa dessa situação. Não, eu estou triste, pastor, porque a minha família está fazendo isso. Eu estou triste porque está acontecendo isso no Brasil. Eu estou triste porque estão falando de mim. Eu estou triste por causa do meu relacionamento. Eu estou triste por isso ou por aquilo. O primeiro passo para a gente vencer a tristeza é saber o porquê.
Esse salmista aqui sabia, não, eu estou triste porque eu estou longe da presença de Deus. E chega ao ponto dele falar assim, ó, eu me choro angustiado, porque eu me lembro que na minha terra eu saía no meio da multidão adorando a Deus, eu todo dia adorava a Deus, então ele estava o quê? Angustiado. Quando a gente sabe o porquê está triste, já é o primeiro passo. Mas existe um segundo passo que esse salmista faz a gente aprender, que está no versículo de número 6. Deixa a sua Bíblia aberta aí no versículo de número 6. Salmos capítulo de 42, versículo de número 6. Todo mundo está comigo? Amém? Amém? Olha o que diz aqui, deixa eu só abrir aqui em outra versão que eu vou ler aqui. Salmo 42, versículo de número 6. Olha o que vai dizer para a gente. Ó meu Deus, esmorecida está a minha alma, por isso em ti fixos meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. O versículo 6, ele está falando, eu estou muito triste, eu estou amargurado, a minha alma está profundamente triste. O salmista aqui está falando com Deus, Deus, eu estou triste, Deus, eu estou triste. Tem uma coisa, tem momentos que a gente pode ficar triste, e não é errado passar por alguma tristeza, o errado é permanecer triste sempre. Mas nós temos sentimentos humanos, podemos em algumas situações ficar triste, mas esse salmista dá um passo maravilhoso para a gente. Ele está dizendo, a minha alma está profundamente triste, mas o meu pensamento eu fixo no Senhor. O meu pensamento eu fixo no Senhor, naquilo que eu fazia para Ele lá em Jerusalém. O segundo passo para a gente vencer as tristezas a partir de hoje é, precisamos fixar os nossos pensamentos em Deus. Precisamos fixar os nossos pensamentos em Deus. Se a nossa alma está triste, a nossa mente não pode ser dominada por esse sentimento. Se a sua mente for dominada por qualquer tristeza, pronto, é tudo isso que o diabo quer. O que o diabo quer é dominar completamente a nossa mente. Mas, se eu estou triste, pastor, minha alma está triste, é o fim do mundo, eu vou para o inferno, não. Mas a nossa mente está aqui, está o quê? Fixada no Senhor. Fixe os seus pensamentos em Deus. Fixe os seus pensamentos em Deus. Comece a pensar, não, Deus é tão maravilhoso, Ele me salvou. Deus é tão maravilhoso que Ele está aqui comigo. Mas pastor, eu não estou vendo Deus aqui comigo. Mas em fé, Ele está comigo. Em fé, os seus anjos acampam ao meu redor. Em fé, Deus está comigo. Fixe os seus pensamentos em Deus. Fixe os seus pensamentos na palavra de Deus. A nossa mente precisa estar ligada com Deus. Porque o diabo quer o quê? Ele quer ganhar a gente aonde? Na nossa mente, nos nossos pensamentos. Se o diabo ganha, a gente nos pensamentos já era. Porque pensamentos geram atitudes, geram palavras. Mas se meu pensamento está onde? Em Deus? Não. Deus é o meu refúgio. Deus é minha fortaleza. Deus fez isso comigo há 5 anos atrás. Deus abriu aquela porta para mim. Deus é tão bom que há 2000 anos atrás Ele me salvou. Deus é tão bom que Ele me ama hoje. Deus é tão bom. Fixe os seus pensamentos em Deus. Pastor, a minha mente está pensando em outras coisas. Fixe os seus pensamentos em Deus. Fixe os seus pensamentos em Deus. Vamos fixar os nossos pensamentos em Deus. Pastor, eu não consigo fixar os meus pensamentos em Deus. Então coloca algum louvor. Tem tanto louvor no YouTube, tem tanto louvor maravilhoso. Coloque, não, fixo em Deus. Comece a cantar o meu pensamento. Eu não vou perder no meu campo de batalha que é a mente. A minha mente vai estar pensando em Deus. Hoje a gente cantou o quê? Eu estou olhando para o monte. O meu socorro vem de Deus. Quando Davi disse isso, o meu pensamento está em Deus. O meu pensamento está em Deus. O meu povo está em guerra, mas o meu pensamento está em Deus. O meu pensamento está em Deus. E o nosso pensamento precisa estar em Deus. Amém, amados? Então repita comigo, os meus pensamentos precisam estar em Deus. É isso que esse salmista faz como segundo passo. Não, vou fixar meu pensamento em Deus, nas promessas de Deus, no que Deus pode fazer. Mas tem algo maravilhoso que é o terceiro passo para a gente vencer as tristezas hoje. E olha só, versículo de número 5, Salmos 42, versículo de número 5. Salmos 42, versículo de número 5, todo mundo está comigo? Amém? Porque você está tão triste, a minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador.
Agora vamos para o versículo de número 11. Versículo de número 11, que diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Diga glória a Deus por isso. O terceiro passo para a gente vencer a tristeza, amados, precisamos confrontar a nossa tristeza. Esse salmista aqui, ele faz algo maravilhoso. Ele fala com ele mesmo, ele não está falando com Deus. Ele olha para ele e fala assim: por que você está assim tão abatido, minha alma? Ele não era maluco, ele estava fazendo algo maravilhoso, ele estava confrontando a tristeza dele. Ele sabia: a minha alma está amargurada, eu estou triste demais. Os homens chegam para mim todos os dias e falam: onde está o teu Deus? Aonde está esse Deus maravilhoso de Israel que vocês contavam? Vocês estão aqui no cativeiro junto com a gente. Ele olha para a alma dele e fala assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ele está dando uma ordem para a alma dele: alma, aquieta-te e põe a tua esperança em Deus. Isso aqui é maravilhoso, porque ele olha para a alma dele e fala: não, eu vou colocar a minha esperança em Deus. Alma, você está abatida? Não, você não pode estar abatida. Eu vou colocar a minha esperança em Deus, porque eu ainda vou louvar Ele lá em Jerusalém. Esse salmista aqui está profetizando: não, a minha alma pode estar abatida hoje, mas na minha mente eu ainda vou louvar a Deus lá em Jerusalém. E ele estava dizendo para a alma dele: alma, confia em Deus, confia em Deus, porque nosso Deus vai nos tirar dessa situação. Precisamos confrontar a nossa tristeza e dizer para a gente: por que eu estou tão triste assim? Por que eu estou tão abatido? Eu ponho a minha esperança em Deus, porque todas as promessas de Deus vão se cumprir em minha vida. Precisamos confrontar. Se não confrontamos as tristezas da vida, a gente se acostuma com elas. Às vezes a gente se acostumou com as tristezas: não, eu estou triste, eu vou ficar triste. Mas Deus hoje está querendo falar para a gente confrontar as tristezas e falar: não, eu ponho a minha esperança em Deus, eu ponho a minha esperança nas promessas de Deus. Se a gente quer pôr fim às tristezas, jogá-la para fora, precisamos confiar em Jesus. Porque a tristeza, ela é o oposto da nossa confiança. Onde? Em Jesus. Por isso que ele diz isso: pois eu ainda louvarei, Ele é o meu Salvador e é o meu Deus. Apesar das tristezas, apesar das zombarias que esse salmista está passando, as humilhações, ele fala: não, Deus é o meu Deus. Eu estou triste hoje, mas o meu Deus é o meu Deus. Eu não vou largar esse Deus. Eu ainda vou louvar a esse Deus em Jerusalém. Amados, hoje Deus quer colocar em nosso coração isso: confiança, esperança. E esperança na Bíblia é convicção de coisas melhores. Deus tem coisas melhores para nossas vidas. Por isso precisamos confrontar as tristezas e falar: por que eu estou tão triste hoje? Por que, Diego, eu estou triste? Eu confio em Jesus e coisas melhores vão acontecer comigo. Eu confio em Jesus e promessas vão se cumprir em minha vida em 2022. Não deixa a tristeza te dominar hoje. Por quê? Porque nós confiamos em Jesus. E confiar é certeza. Confiança é o quê? Certeza. Você pode levantar sua mão para o céu e dizer assim: Senhor Jesus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E eu não vou viver mais triste. E o Salmo 43 é uma continuação desse Salmo 42. Aí no Salmo 43, o versículo 4, olha que maravilhoso, ele confrontou a tristeza dele. Porque você está assim tão abatida? Põe a sua esperança em Deus. Quando ele descobre algo maravilhoso aqui no Salmo 43, versículo de número 4, todo mundo está comigo, amém, amados? Diz assim: então eu irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Eu vou ler novamente: então eu irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus e o meu Deus. Esse salmista aqui descobriu algo maravilhoso,
que nós hoje precisamos viver, que Deus é a nossa fonte de alegria. Começa o Salmo 42 ele dizendo, eu estou amargurado, eu estou para baixo, eu estou triste. Ele confrontou a tristeza dele, mas ele entendeu que eu irei ao altar de Deus. No Antigo Testamento, o altar de Deus era o altar onde se faziam os sacrifícios. Era um lugar físico. Mas agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, esse altar sou eu e você. Em Romanos 12, abra sua Bíblia bem rapidamente aí em Romanos 12. Olha o que vai dizer para a gente aqui em Romanos 12, versículo 1, um versículo bastante conhecido. Romanos, capítulo de número 12, versículo 1. Só para a gente entender que nós somos esse altar hoje. Olha o que diz aqui, ó. Romanos 12, 1 diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Paulo aqui está falando que agora nós somos esse sacrifício vivo. Nós somos o que? Esse altar. E se agora somos esse altar, então quando esse salmista fala, eu irei ao altar, agora para nós eu irei adorar a Deus com o meu corpo físico. Eu irei adorar a Deus com o meu corpo físico. Eu irei adorar a Deus. Enquanto eu adoro a Deus, eu encontro em Deus a minha fonte de alegria. Eu irei ao altar, eu irei buscar a Deus. Enquanto eu busco a Deus, eu encontro algo. Jesus é minha fonte de alegria. E quando eu encontro que Jesus é minha fonte de alegria, eu me sacio nele. E se cada vez mais eu me sacio na fonte que é Jesus, a tristeza não fica. Jesus é a nossa fonte de alegria. Quando esse salmista entendeu, eu vou ao altar de Deus e lá eu vou encontrar a alegria da minha vida. Se hoje você entrou aqui triste, quando você for para Jesus, você vai encontrar a alegria que você precisa. Em Jesus encontramos a alegria que precisamos. O diabo quer te ver triste, o diabo quer te ver cabisbaixo, o mundo quer nos ver triste, mas Jesus é a fonte da nossa alegria. E se hoje a gente ir para Jesus, encontraremos a alegria verdadeira. Se o salmista encontrou a alegria verdadeira, nós conseguimos hoje encontrar a alegria verdadeira. Jesus é o passo principal para a gente vencer toda a tristeza. Jesus é o passo principal para a gente vencer as tristezas, decepções. Jesus Cristo. Por isso, amados, hoje eu vou concluir essa mensagem dizendo algo para você. Tristezas podem acontecer. Momentos passageiros de tristeza podem acontecer. Mas se a gente encontrar Jesus, a nossa fonte de alegria, as tristezas não vão nos dominar. Precisamos entender que as piores doenças de hoje estão relacionadas ao sentimento de tristeza. A depressão é o quê? Uma tristeza que cresceu e sucumbiu milhares de pessoas. Mas pela graça de Deus, nós temos Jesus. Pela graça de Deus, nós temos a fonte. A fonte é Jesus. E eu declaro sobre a tua vida hoje que você não vai sair daqui triste, você não vai sair daqui cabisbaixo, mas você vai sair radiante de alegria, porque a palavra de Deus diz que olharam para Ele, olharam para Jesus e foram radiantes de alegria. Quem olha para Jesus fica alegre. Quem vive com Jesus vive alegre. Quem vive com Jesus vive alegre, porque sabe que dias melhores virão, porque Jesus está conosco. Você pode dizer aleluia por isso nessa noite, amados? Olhe para Jesus e aplauda Ele nessa noite. Aplauda Ele. Glória a Deus. Olhe para Jesus. Glória a Deus. Se levante nessa noite, deixa eu orar pela sua vida. Aleluia. Se levante nessa noite, deixa eu orar